O governo brasileiro, durante o governo militar, ele não foi um governo democrático, porque não foi representativo. Ele torturou, ou seja, não foi um governo que respeitou a dignidade da pessoa humana, ele torturou. Mas quando a gente parte para política econômica, o que eu tô falando agora é política econômica, ele foi um governo desenvolvimentista. Assim que ele recebeu o apoio dos Estados Unidos para dar o golpe, ele já bocou o governo e já partiu para uma política desenvolvimentista. Nós tivemos várias crises entre o Brasil e os Estados Unidos exatamente por isso. Os Estados Unidos queriam comprar o café brasileiro. O Brasil falou, não, nós vamos montar indústrias aqui para torrar o café, para moer o café e fazer o café solúvel no Brasil. Os Estados Unidos queriam tomar a Amazônia desde aquela época para explorarem o potencial hídrico da Amazônia, fazerem áreas de navegação. O Brasil falou, não, a Amazônia é nossa que ninguém bota a mão. Os Estados Unidos queriam controlar a tecnologia nuclear, o uso das usinas nucleares no Brasil, ao ponto dos Estados Unidos irem à Alemanha para tentar cancelar um pacto de acordo de transferência de tecnologia entre o Brasil e a Alemanha. O governo brasileiro naquela época, ele foi um governo tão forte que ele virou para a Alemanha e falou, se vocês cancelarem o acordo que nós fizemos a mando dos Estados Unidos, aqui estão acabadas todas as relações entre Brasil e Alemanha. A Alemanha comprava muita coisa, né, muita comida na mão do Brasil naquela época, então ela preferiu não ser submissa às políticas dos Estados Unidos. Então o que nós precisamos colocar nesse ponto? O governo militar, apesar de todas as críticas, ele foi, naquela época, um governo voltado ao Brasil, um governo nacionalista, um governo que bateu de frente com os Estados Unidos, que não aceitou, sob hipótese alguma, o imperialismo americano. Ele brigou contra o imperialismo americano. Isso significa que eu estou pedindo um governo militar no Brasil? Não, não significa que eu estou pedindo um governo militar no Brasil. As pessoas confundem as coisas. Significa que eu estou fazendo uma leitura honesta da história. Você pode criticar o governo militar e comparar o governo militar com Bolsonaro? Não, não há possibilidade. Não existe nenhuma ligação entre o governo militar que assumiu depois de 64, não existe nenhuma ligação entre as políticas econômicas e as políticas geopolíticas do governo militar com o que o Bolsonaro está fazendo agora. O que nós podemos ter de parecido é militares no poder. Só que o que nós estamos vivendo nesse momento são militares traidores. Naquela época eram militares que obviamente estavam voltados aos seus interesses pessoais, mas eles tinham um quê de nacionalismo. Tanto é que no início do meu trabalho eu era fortemente influenciado por esses estudos. Eu não acreditava, sob hipótese alguma, que os militares iam aceitar o Brasil ser entregue para os Estados Unidos como ele foi. Eu não acreditava na possibilidade dos militares brasileiros aceitarem a destruição da indústria nacional. Só que aceitaram. Nós temos, por exemplo, um general Vilas Boas que de uma maca de um hospital ele consegue fazer o STF todo cair de joelhos. De uma maca de um hospital ele consegue mandar um Twitter pro STF manter o ex-presidente Lula preso para não ser candidato. Então, são generais completamente diferentes do governo de 64. Nós podemos dizer que hoje nós temos alguns, não estou falando de todos os generais, mas nós temos alguns traidores da pátria ligados aos Estados Unidos por essa dominação ao Brasil, que é uma coisa completamente diferente. O governo Bolsonaro tem alguma coisa a ver com o governo militar de antigamente? Nada. O governo militar de antigamente batia de frente com os Estados Unidos, era um governo nacionalista, endividou o Brasil para crescer a indústria nacional. O governo de agora está destruindo a indústria nacional, o governo de agora está se entregando para os Estados Unidos e está fazendo o inverso do que o governo militar anterior fez. O governo militar anterior, ele entrou em dívida para se industrializar. O governo militar de agora está entrando em dívida para quebrar a própria indústria para voltar ao Brasil rural. Então o que acontece? Se o Bolsonaro nesse momento, se ele se tocou do que está acontecendo e se ele percebeu que talvez seja mais fácil para ele, são duas as possibilidades. Uma possibilidade, o Bolsonaro está fazendo só jogadinha, porque agora chegou o Collor lá no governo Bolsonaro e o Collor está ensinando, olha, a gente coloca tantos reais aqui em ações da Petrobras, depois você vai e fala que não vai mexer na política de preço, a ação sobe de novo e a gente ganha muito dinheiro. Pode ser que seja só isso, mas pode ser também que o Bolsonaro tenha percebido que está muito frágil
Então, dessa forma, ele vai partir para um governo voltado ao nacionalismo para tentar sobreviver. Existem duas possibilidades. É impossível dizer que o Bolsonaro, só por ser Bolsonaro, ele não vai partir para uma política nacionalista. Isso é impossível. Uma coisa nós precisamos concordar. Para ele chegar e sobreviver no poder, ele adotou uma política entreguista por 2 anos. Agora, uma coisa que ele está percebendo é: não há possibilidade dele continuar ao poder. Não há possibilidade, porque ou ele cai nas eleições, ou ele cai por um golpe, o bicho tá pegando pro lado dele. Então pode ser que o Bolsonaro, pode ser que isso seja uma estratégia de mudar os ventos pro nacionalismo e realmente abandonar o entreguismo. O grande problema é que ele já entregou demais. Então é mais ou menos assim: como que seria possível, depois de ter entregue tanto, o Bolsonaro abandonar o entreguismo e se tornar nacionalista agora? O grande detalhe é: enquanto ele estiver tomando políticas positivas, nós precisamos destacar isso pros seus seguidores, para a gente tentar o que é mais importante. Importante nesse momento nem é derrubar Bolsonaro. Importante nesse momento é reunificar a sociedade brasileira. Nós temos o pobre de direita que agora começa a ver o Bolsonaro querendo intervir na Petrobras e fala: peraí, se o Bolsonaro tá querendo fazer uma intervenção na Petrobras, pode ser que a Petrobras seja uma coisa boa. E aí a gente tem uma linha possível de diálogo até com o eleitor do Bolsonaro. E essa linha de diálogo nos permite resgatar na cabeça de toda a sociedade, até do pobre de direita, até do liberaloide, a importância da Petrobras, a importância da Petrobras no todo. Porque o liberaloide acha que se a Petrobras é do povo, por que a gasolina é tão cara? O cara não tem noção do que significa a Petrobras. Então, nesse momento, a gente vê quem é o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo nem é o Bolsonaro. O verdadeiro inimigo é a parte do PSDB que está no governo Bolsonaro. Por exemplo, o Paulo Guedes. O verdadeiro inimigo é aquele que está tentando privatizar a Petrobras desde antes do CQC mostrar para o brasileiro que é possível piorar. Que o brasileiro acreditava no Tiririca. Pior que tá, não fica. Veio o CQC e apresentou para o brasileiro o Bolsonaro. E aí o brasileiro percebeu que dava para piorar. Foi nesse momento que o brasileiro começou a falar mito e Bolsonaro 2018. Então, antes disso acontecer, bem antes do Bolsonaro se tornar presidente, o PSDB já estava tentando vender o patrimônio brasileiro, o PSDB já estava tentando privatizar o pré-sal, o PSDB já estava tentando destruir o Brasil. O Bolsonaro chegou como boi de piranha nessa brincadeira toda.